o ex-ministro da Defesa do governo da Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, que já está aqui com a gente no estúdio, que vai falar, entre outras coisas, sobre a Amazônia, sobre os Yanomami, também sobre a relação entre Lula e as Forças Armadas, e ele já está aqui com a gente. Tudo bem, ministro? Alô, tudo bem? Que está ouvindo? Tudo jóia. Estou ouvindo bem. Tudo certo. Tudo tranquilo. Tudo bem. A gente acabou de fazer uma reunião aqui, um giro de debates, falando da visita do chanceler alemão ao Brasil, Olaf Scholz, e falando sobre esse apoio que esse chanceler cede ao Brasil, especialmente na Amazônia. E o senhor está aí na Amazônia, né? Tem acompanhado um trabalho. Qual é o trabalho que o senhor está fazendo aí? Eu vim concluir as minhas pesquisas para um livro sobre a Amazônia, que nos permita compreender a Amazônia, porque o Brasil precisa explicar a Amazônia, em primeiro lugar, para o Brasil, principalmente do Sul e do Sudeste, que só conhece a Amazônia por narrativas unilaterais e interesseiras, e explicar a Amazônia para o mundo, porque a agenda da Amazônia foi reduzida a 2 itens: desmatamento e queimada. A sociedade na Amazônia, o drama dos indígenas, o drama dos ribeirinhos, a sobrevivência de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, os 600 mil estudantes universitários, os 300 mil estudantes de escolas técnicas. Qual o futuro dessas pessoas? A fronteira mineral na Amazônia, a biodiversidade na Amazônia, os recursos naturais da Amazônia. Ninguém discute essa temática na Amazônia. Aliás, eu era ministro da Ciência e Tecnologia quando a primeira-ministra Angela Merkel fez uma visita ao Brasil e trouxe uma grande delegação, 11 ou 12 ministros, e uma grande delegação na área de Ciência e Tecnologia. E eu, como ministro, propus uma agenda a essa delegação. Tem um grande instituto lá, o Max Planck, que nos doou uma torre, chamada Torre Alta, que nós localizamos aqui na Amazônia, de 350 metros de observação atmosférica, e eu ofereci uma série de alternativas. Visitar os nossos centros de pesquisa nuclear lá em São Paulo, visitar o Centro de Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos, mas eles preferiram fazer uma visita à Amazônia. Eu pus essa delegação no avião da FAB, trouxe a Manaus, fizemos uma ampla exposição sobre os desafios na Amazônia, propusemos, inclusive, uma ampla cooperação na área de biotecnologia, na área de ciência. Embarquei a delegação num navio e levei até essa Torre Alta, que fica a 140 quilômetros de Manaus. Ou seja, eles têm um grande interesse na Amazônia. Aliás, a Alemanha, a Siemens tem mais de 150 anos de presença no Brasil. A Siemens é mais antiga no Brasil do que a República. Veio aqui com Dom Pedro II para fazer a ligação telegráfica entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. A maioria das empresas alemãs tem mais de 100 anos no Brasil. Então, tem um grande interesse, é possível uma grande cooperação, mas a Alemanha tem os seus interesses próprios. É preciso que os interesses do Brasil também sejam considerados e não apenas os interesses dos alemães, principalmente os políticos, porque eles querem usar, aumentando, inclusive, o uso do pior combustível fóssil, que é o carvão. Eles aumentaram o uso do carvão e querem aqui fazer exigências ambientais que eles não têm correspondência no próprio país. Interessante, ministro Aldo, essa citação aí, porque é justamente um ponto que tem sido quase que unânime nas redes sociais, que é esse apoio da Alemanha ao Brasil. Eles cedem, inclusive, possivelmente vai ser feito um anúncio aí de dinheiro cedido ao Brasil para tratar da Alemanha, mas é preciso ter atenção nesse momento para, justamente, as políticas nacionais sobressaírem as políticas internacionais voltadas à Alemanha. E quais serão os próximos passos desses acordos que o senhor avalia aí, já que a gente está falando da Amazônia, falando desses acordos internacionais, que são acordos bilaterais, né? Quais serão os próximos passos que o senhor avalia aí desses acordos? O Lula pode vir a ceder para os interesses da Alemanha no que diz respeito à Amazônia? Eu creio que o Brasil caiu numa armadilha diplomática imposta pelos países ricos, que é separar 2 temas
que não deviam ser separados quando se fala de Brasil e de Amazônia, que é desenvolvimento e meio ambiente. Você não pode discutir um sem o outro. O Brasil conseguiu fazer isso uma única vez, em 1972, na primeira conferência de meio ambiente realizada em Estocolmo, quando os países ricos queriam só discutir meio ambiente, e o nosso embaixador, que tinha sido ministro das Relações Exteriores do presidente João Goulart, mas que foi preservado pelos militares, virou embaixador na ONU e depois chefiou a delegação a essa conferência de Estocolmo de 1972, ele disse, não, o Brasil não vai discutir somente meio ambiente, porque o que vocês querem, a expressão que ele usou na época, é o congelamento do poder mundial. E o que é que o embaixador Araújo Castro dizia do congelamento do poder mundial? É você destinar os recursos naturais disponíveis no planeta para quem já estava desenvolvido e, em nome da proteção ao meio ambiente, vedar o acesso ao desenvolvimento aos países que tinham esses recursos. E o Brasil, na época, não aceitou. Mas depois nós fomos cedendo e, pouco a pouco, o Brasil aceitou que a questão do meio ambiente fosse discutida sem o direito ao desenvolvimento, o que nos coloca numa armadilha aqui na Amazônia, onde você tem 23 milhões de brasileiros, mais do que a população do Paraguai e do Uruguai, somadas, né? Sem perspectiva, porque você vai o quê? Formar estudantes de engenharia, de agronomia, de veterinária nas universidades da Amazônia, para o quê? Para depois ele vai trabalhar como? Abraçado numa castanheira? Não, se não tiver desenvolvimento, não tem futuro para essa juventude. Ele tem que terminar um curso universitário, pedir uma passagem para o pai e para a mãe e ir embora daqui, porque aqui nós não temos a perspectiva do desenvolvimento, porque a agenda não permite. Aldo, mais um ponto que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que foi um tema que foi de grande relevância a semana passada, segue essa semana, a gente imagina pelos próximos dias também, diz respeito justamente aos povos Yanomami. O senhor, inclusive, se posicionou sobre o assunto. E um dos pontos que chamou a minha atenção foi a questão do senhor se posicionar favoravelmente à regulamentação dos garimpos em terras indígenas. O senhor acha que esse é uma alternativa para aliar, talvez, o desenvolvimento à questão da sustentabilidade? O senhor acha que isso não pode impactar cada vez mais a questão ambiental? Qual a sua avaliação? São coisas muito diferentes, combinadas numa mesma pergunta. A primeira questão é a tragédia das populações indígenas. Essa tragédia tem séculos. As populações indígenas ficaram à margem do processo de integração, de desenvolvimento e de incorporação do nosso povo à sociedade nacional. Hoje você tem as populações indígenas convivendo com o maior índice de mortalidade infantil nas populações indígenas, o maior índice de analfabetismo nas populações indígenas, o menor índice de acesso a serviços básicos, como água encanada e energia elétrica, os menores índices são entre as populações indígenas, o maior índice de doenças infecciosas, tuberculose, entre as populações indígenas. Então, as populações indígenas foram deixadas, não é nem por governo A, B ou C, porque isso passa de governo para governo. Essa visita que eu denuncio, que vi, foi no ano 2000, 2002, ainda era o governo do presidente Fernando Henrique, quando eu visitei as aldeias Yanomami e vi a situação de penúria, de subnutrição, os índios com as costelas à mostra, assando uma banana verde, em ocas cheias de fuligem, a moça de uma ONG que praticamente tutelava, porque não deixou ter acesso à oca nem as autoridades militares que estavam comigo, proibindo que eles tivessem acesso à água encanada e à luz elétrica, porque modificaria a cultura deles. Ou seja, essa situação, essa tragédia, agora mostrou-se de maneira agravada, tá certo? Tomou visibilidade no país e no mundo, porque chegou a uma escala inaceitável. Agora, essa situação, infelizmente, não é nova. A questão do garimpo, você tem 2 artigos na Constituição, o 176 e o 231, que autoriza a regulamentação da exploração
de minérios em terras indígenas e áreas de fronteira. São 2 artigos da Constituição. Quai, seu app de vídeos curtos.